Passados mais de 5 anos do terremoto que devastou o Haiti, milhares de pessoas ainda saem do país em busca de oportunidades e sobrevivência. O Brasil é um dos principais destinos desses imigrantes. A prefeitura estima que a cidade de São Paulo tenha mais de 8.000 haitianos. Há um ano, nós apresentamos o trabalho da Missão Paz, que acolhe e encaminha estrangeiros. O que mudou nesse período? O brasileiro está mais solidário ou aumentou a resistência e o preconceito? Para conversar sobre o assunto, recebemos hoje o padre Paolo Parisi, da Missão Paz. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O padre Paolo é italiano e está no Brasil desde 1992. Atuou em missões no Guarujá, no litoral paulista e no Grajaú, na zona sul da capital de São Paulo. E desde 2010 está à frente da Missão Paz, na região central de São Paulo. Tudo bem, padre? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por esta oportunidade, este reencontro. É verdade. Neste um ano, o que mudou? Eu diria que continua o fluxo migratório do Haiti, como foi bem lembrado. Alcançamos aproximadamente os 42.000 haitianos presentes no Brasil. E na Missão Paz, tentamos contar os que temos no banco de dados. Um quarto dos que passaram no Brasil foram acolhidos na Missão Paz. Mais de 10.000. Então, acho que realmente foi feito um trabalho muito grande, uma equipe fantástica da Missão Paz que deu um grande suporte. Ou seja, vivemos uma outra realidade. Essa outra realidade conta com a ajuda da prefeitura, o preconceito em relação aos estrangeiros mudou, enfim, o que aconteceu? Em relação ao poder público, eu diria que tivemos pequenos avanços, não porque fosse a intenção deles, diria, de uma maneira logo inicial, mas porque foram provocados, foram pressionados pela sociedade civil e pela Missão Paz, eu diria. Por exemplo, a abertura da casa emergencial no ano passado, a abertura depois da casa definitiva na Bela Vista, com 110 vagas, foi na base da pressão. Agora, a próxima abertura daqui a um mês, no Paris, foi pressão. A casa que foi aberta há uma semana, perto da estação Armênia, na base da pressão. 2 semanas de conversas com a prefeitura e a prefeitura dizendo não temos espaços. Aí nós falamos, nós como igreja oferecemos o espaço de graça, vocês entram com a alimentação e com os funcionários. Esse é só um dos exemplos, a carteira de trabalho é outro. Um haitiano demorava 45 dias para ter uma carteira. Começamos a divulgar isso, a pressionar, agora num dia consegue a carteira. Em relação à resistência ao preconceito, como está a situação? Infelizmente, isso, diria, de um lado, eu sempre gosto de ver o positivo, temos gestos lindos de altruísmo, de abertura, de acolhida, pessoas que fazem isso de uma maneira tão linda e tão espontânea. Do outro lado, temos pessoas racistas, xenófobas, pessoas que veem muito preconceito, até as mesmas empresas, às vezes, a primeira pergunta quando vem para se aproximar, para contratar, são pessoas perigosas. Cada pergunta que realmente denota racismo e preconceito. Então, infelizmente, ainda assistimos a isso. Existe muito ainda. Sim. Padre, em relação ao trabalho dos haitianos, no início, a preocupação é de que eles não pertencessem a mais à legião das pessoas que trabalhavam, fossem vítimas do trabalho escravo. Essa situação já foi contornada? Então, eu diria sim, mas a ameaça está sempre evidente. Sim, porque a emissão rápida da carteira de trabalho faz com que ele arruma trabalho mais rápido e fica menos exposto a estes aliciadores que circulam oferecendo vagas de trabalho. Do outro lado, diminuiu, infelizmente, a oferta de trabalho formal. Este momento crítico do início do ano, a gente reparou. Abril foi o pior mês de contratações. Agora, este último mês de junho, que acabou há poucos dias, foi o melhor mês do ano de contratações. 214 haitianos contratados na Missão Paz. Mas aí existem todas as pessoas que circulam pelo bairro do Glicério, perto da saída do metrô Sé,
tentando oferecer serviço mal remunerado, sem carteira assinada, tentando explorar mesmo. E quando isso acontece, eles vêm denunciar o acontecimento para nós. Então, infelizmente, ainda estão expostos a esta exploração. Eu queria ouvi-lo também sobre, nós vivemos uma crise econômica grave. A recolocação dessas pessoas aumenta a dificuldade devido à crise, como eu já disse. É possível contornar isso ou eles ficam mesmo alvo dessas pessoas que querem mão de obra barata, escrava? Então, eu diria, claro, é um grande desafio, porque tem menos oferta de emprego, ou alguns também trabalham de uma maneira temporária, mas ainda conseguimos encontrar vagas. Por exemplo, restaurantes e hotéis são dois setores que precisam ainda de mão de obra. As últimas contratações foram nesse perfil. 2 anos atrás era construção civil. Hoje em dia, só 5% dos haitianos trabalham nesse setor. Então, tem alguns setores que, por exemplo, a área de trabalhar com carne, nos frigoríficos, mas aí precisa prestar muita atenção, porque é um trabalho pesado, mal remunerado. Então, eles já se criou uma rota que não passa mais pela Missão Paz. Amigos que estão trabalhando no Rio Grande, Santa Catarina, chamam desde Manaus para ir lá trabalhar. Houve denúncias no Paraná de trabalho escravo. Sim, realmente acho que tem que fiscalizar muito esses frigoríficos, porque trabalha, claro, numa temperatura baixa, movimento mecânicos. Tem pessoas que me disseram que estavam matando quase 70 frangos por minuto. Então, mais que um por segundo. Quer dizer, são trabalhos mecânicos e prejudica a saúde. Outra coisa que tem que se destacar é que eles estão ocupando uma vaga que os brasileiros não querem, né? As empresas continuam falando, não encontram mão de obra, por exemplo, como garçom, sábado e domingo, normalmente o jovem quer se divertir, não quer? Não todos, claro, não dá para generalizar. Então eles precisam de mão de obra. Tivemos, quinta passada, 2 hotéis de São Paulo precisavam de 40 funcionários. Então, realmente tem algumas áreas ainda que tem mão de obra que pode ser contratada. No próximo bloco, vamos continuar a conversa com o padre Paulo Parisi, da Missão Paz. Voltamos dentro de instantes. Aguardem. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre a onda de imigração e o trabalho de acolhida dos refugiados. O nosso convidado é o padre Paulo Parisi, da Missão Paz. Padre, a chegada desses haitianos e dos estrangeiros em geral é uma linha do tempo que envolve preconceito, muito sofrimento e exploração pelos coiotes. Realmente, se pegamos o caso da migração haitiana, eles entram, a maioria neste momento, pelo Equador, por Quito, e aí eles começam uma descida de aproximadamente 16, 17 dias, passando pelo Peru, entrando pelo Acre. O gasto, além do gasto humano, o gasto econômico é ao redor de $4.000, pagar coiotes. Ou seja, pagam dinheiro que não tem, né? Realmente, eles vendem, ouvi pessoas que venderam um pedacinho de terra, venderam a casa, fizeram dívidas. Teve um que me contou que fez dívida com o banco e a esposa vai ter que começar a pagar agora, a partir do outro mês, 20 prestações para repor os $4.000.
e estava com aquela ansiedade de arrumar emprego e começar a mandar o dinheiro para pagar a dívida. Então tem exploradores e conversando com eles, eu imaginava que fosse só um único coiote, não. Cada coiote entrega para o outro e está dividido o trajeto. Então vamos dizer 15 coiotes mais ou menos e cada um cobra 150, 200, 300 dólares. Os primeiros haitianos tiveram um problema que os primeiros coiotes tiravam todo o dinheiro e ficava sem. Então agora o que estão fazendo? A família manda remessas ao longo da viagem, com as remessas expressas, assim. E, então ao longo da viagem estão emitindo, repassando dinheiro, 300 dólares aqui, porque se está com todo o dinheiro, os coiotes tiram. As autoridades não podem coibir essa exploração? Então, pela primeira vez que eu saiba, foi há 2 semanas que o ministro da Justiça do Brasil foi se encontrar com os outros ministros planejando algo. Eu acho que demoraram muito para este tipo de ação. Tem que ter uma ação conjunta entre Haiti, estes países de passagem, o Brasil como país de destino, para articular as forças de fiscalização. Pelo que os haitianos me contaram, tem ex-policiais expulsos da corporação do Peru que estão traficando droga e pessoas, e haitianos. E nesta rota está entrando os senegaleses agora. Os senegaleses vêm via Quito e também pagam descendo. Ou seja, está se tornando uma rota internacional de migração. Além de jovens, adolescentes, os refugiados são o alvo, né, desses exploradores do tráfico humano. Sim, realmente, eles exploram pessoas porque vê que dá para fazer dinheiro. Eu penso um simples gesto, aumentar o número de vistos emitidos no Haiti, faz com que o imigrante venha para cá de maneira direta. E legal, né? Legal, logo, sem nenhum problema, regular. E quando chega aqui, tem o seu dinheirinho para alugar o seu quarto, uma casa, e não seria dinheiro repassado para os coiotes. E até ajudaria a vida econômica da cidade. E a pessoa teria dignidade para poder se inserir desde o início. Então, existe um mecanismo, eu acho falta realmente de uma visão global diante do fenômeno migratório. Eu vejo uma política muito demorada a tomar decisões. E o país não pode aceitar esse tipo de exploração. Não, claro. Aí estamos contra todos os direitos humanos, inclusive tem cárcere privado nestas rotas. Se o imigrante haitiano não tem dinheiro, é trancado e esperam que a família mande dinheiro. Já me contaram 3 dias pessoas que ficaram trancados junto com animais até que a família mandou dinheiro. Há realmente o desrespeito de direitos humanos. É um absurdo. Padre, nessa fase, né, dessa transição entre o país de origem e a chegada ao Brasil, há também histórias incríveis, né, de pessoas que tentaram se superar, umas conseguiram, outras não. O que te mais impressiona nessa legião de pessoas que chegam ao Brasil? Realmente me impressiona a garra de arrumar um trabalho, de poder trabalhar, o sorriso, por exemplo, de quando arrumam um trabalho, é incrível. E também há pessoas que conseguem progredir, pequenas conquistas, quem consegue trazer a esposa, a filha, o filho, quem consegue subir de cargo na empresa, tivemos muitos na área de hotéis, de supermercados. Tem pessoas, às vezes me chama a atenção também, a maioria, não sei, um é advogado, outro é médico, que aceita, por exemplo, trabalhar com limpeza, porque sabe que não consegue validar o seu diploma. Então começa lá de baixo para devagarzinho ter as suas conquistas. Realmente são histórias de superação. A maioria são homens, mas também vem muitas mulheres. Sim, é típico do processo migratório chegar antes o homem, depois a mulher. Com exceção de alguns países, tipo as Filipinas, onde acontece o contrário, porque as Filipinas trabalham no mundo no setor de empregada doméstica. Isso nos países árabes e na Europa, nos Estados Unidos. Agora, no caso da migração haitiana, realmente chega o homem, depois de 2 anos começa a trazer a esposa. Já celebramos casamentos, tem outros agendados, casamentos haitianos, então que está chegando a namorada e querem se casar aqui. Constituindo família aqui, sim. Uma nova vida, né? Realmente é tão bonito. Uma nova esperança de viver uma vida digna, né? Sim. É tão que bom. respeita os direitos básicos da pessoa humana. Você ver a família, ele com ela, que tem trabalho, o filho que vai na creche, depois passa para a escola, que brinca com as crianças brasileiras.
É tão bonita esta cena. Nessa perspectiva, né, desse encontro, desse reencontro de casais, de pessoas constituindo novamente sua família num outro lugar, num outro momento, é importante destacar isso para sensibilizar as pessoas que têm preconceito em relação aos refugiados. Sim, realmente tem pessoas, acho que têm preconceito porque não conhecem. Acho que tem muita ignorância, infelizmente. Ou porque constrói quase a epopeia da própria migração. Ah, não, porque os brasileiros que estão no exterior são queridos. Não, infelizmente também eles sofrem às vezes preconceitos. Então acho que é importante ver no outro, no migrante, um ser humano. Teve um haitiano que me falou, padre, eu nasci nesse mundo, o mundo foi criado por Deus. Deus não olha a nacionalidade, Deus quer que todos os homens sejam felizes. Achei tão bonito. Ele me falou com uma tranquilidade. Eu vim aqui no Brasil porque sou habitante deste mundo. Ele falou. Que bonito, né? O senhor tem experiência com esse trabalho já há muitos anos. O que mais te impressionou durante esses anos? Eu diria são muitos detalhes. Por exemplo, no caso da migração haitiana, me chamou a atenção que a criança aprendeu português antes do pai e da mãe. Então, indo no supermercado, indo em outro local, a criancinha de 4 anos fazendo a tradução para o crioulo, para o pai e a mãe entender. Achei tão bonito esta simplicidade da criança, é a criança sendo ponte na inserção. Ela que foi a primeira que se mais inseriu rápida, na sociedade brasileira. E ajudou os pais. Então, um gesto tão simples de criança, mas que tem um valor incrível. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Chegamos agora ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, nós conversamos com o padre Paulo Parisi, da Missão Paz, que trabalha na acolhida e assistência de imigrantes em São Paulo. Padre, nesse último bloco, eu gostaria de falar sobre os africanos que chegam. Nós sabemos que os sírios, refugiados da guerra síria agora, têm um tratamento diferenciado dos africanos. Por quê? Porque eles são negros, sofrem mais preconceito, enfim, por que há essa diferença? Então, eu diria que até nos últimos 10 anos, pelo banco de dados que temos na Missão Paz, a migração africana foi de 0,9% para 13% dos atendidos. Então, aumentou muito. E isso também acontece a nível nacional. Os dados da Polícia Federal confirmam que nos últimos 10 anos aconteceu um incremento da migração africana. No caso dos sírios, o CONARE decidiu emitir visto de refugiado de uma maneira mais fácil, pelo fato da Síria se encontrar num momento terrível por causa da guerra. Tem milhões de sírios fora. Só na Turquia tem mais de 1 milhão. Em outros lugares, então, se calcula milhões e milhões fora. Então, foi uma ação para facilitar para os sírios. Claro, outros imigrantes, infelizmente, demoram muito mais. Por exemplo, do Congo, de outros países africanos, o processo é demorado, dura muito tempo. Então, realmente tem esse atendimento. Só que aí a gente faz uma observação. A facilidade documental, infelizmente, não tem uma facilidade de política de integração. Como sempre, falta lugar de acolhida, falta mecanismos de integração. Então, as mesquitas estão cheias de sírios dormindo no chão, com falta de comida. Até nós passamos comida para o Sheikh Maruf, que veio pedir há uma semana e ontem veio pedir de novo. Eu acho bonita esta interação entre uma religião e outra, mas isso, do outro lado, faz ver uma ausência do poder público. É necessária uma política pública muito específica para o atendimento desses refugiados. Claro, refugiados reconhecidos no Brasil são aproximadamente 8 mil. Claro, os solicitantes são muito mais. E o primeiro grupo são os sírios, depois vêm os colombianos, angolanos, congoleses.
E 8 mil dá para acolhê-los muito bem, só que falta isso. Então, tem um reconhecimento internacional pela Acnur que tem que ser tratado bem o refugiado. Então, realmente está faltando esta ação mais organizada de acolhida. Vale lembrar também que a Síria continua em guerra ainda, né? Sim. Então está chegando constantemente. Continua saindo, olha, as descrições que os sírios fazem quando os acolhemos são coisas que nem nos piores filmes aconteceram. Teve um jovem que me falou, padre, eu vi o meu amigo sendo comido pelos cachorros como carniça na rua e não podia pegar para enterrá-lo, porque tinha os outros que davam tiros na rua, então ninguém podia. Ah, os franco-atiradores. Os franco-atiradores. Os franco-atiradores. Incrível. Ele viu o corpo do amigo dele sendo comido pelos animais. Quer dizer... Como uma pessoa dessa depois leva uma vida normal? Eles precisam de um grande suporte psicológico. Tanto a verdade é que não só temos uma psicóloga, mas temos uma equipe de psicólogos que ajuda isso, mas realmente a pessoa se reconstrói aos poucos. E esta pessoa, por exemplo, sofreu depois um assalto na cidade. E quando foi assaltado, tudo voltou na cabeça. Questão de violência, de arma, ele teve uma regressão muito rápida. Então, realmente, são pessoas que vêm de situações de extremo sofrimento e violência. Você citou essa equipe que faz o atendimento psicológico na Missão Paz, são todos voluntários? Temos uma paga, uma psicóloga, e depois toda a equipe de voluntários, uma grande equipe. Podemos dizer, na Missão Paz, nesse momento, temos 33 funcionários, mais de 16 estagiários e mais de 70 voluntários. Tem sido fácil conseguir voluntários? Muito fácil. Eu acho, de todas as idades, incrível. Universitários, pessoas que não estudam em universidade, cabeleireira, de todos os perfis possíveis e imagináveis que quer ser útil, quer ajudar. Para um atendimento de emergência, já que vários haitianos chegavam constantemente ou diariamente aqui a São Paulo, o Observatório do Terceiro Setor fez uma campanha para que vocês conseguissem material de higiene, material de limpeza, colchões, sabe? Cobertores. E me parece que essa campanha emergencial atendeu os objetivos. Daqui para frente, como é que o senhor pretende levar esse trabalho? Em primeiro lugar, a gente quer agradecer porque esta ação linda do Observatório, agradecer em nome de todos os que receberam este material. Até a Gillette, lembro os homens, ficaram tão felizes quando distribuímos Gillette que chegaram. E nós nem tínhamos pensado que precisava de Gillette. Foram mulheres que vieram doar Gillette e falaram, acho que para entrevista de trabalho é importante. Então, agora acho que os desafios futuros são, claro, em nível de doações, eu digo alimentação, tudo isso estamos bem. A gente está fazendo a campanha de ticket de metrô, porque foi aberto um novo espaço, então às vezes precisa de metrô até para vir na Missão Paz, participar da aula de português, entrevista de emprego e depois voltam para o mesmo local. Ou às vezes quando vão começar a trabalhar. Então estamos fazendo esta campanha, ticket de metrô, mas realmente a ajuda é muito grande. Para quem está vendo hoje pela primeira vez a sua entrevista, o refugiado chega na Missão Paz, ele é cadastrado, depois passa por uma triagem. Sim, tem toda uma equipe, então. Ou são entidades já distribuídas na cidade, que encaminha para a Missão Paz, pode ser refugiado, imigrante, vítima de trabalho escravo, de tráfico de pessoa, vem lá. Aí quem precisa de abrigamento, temos 110 vagas, atualmente desestruturamos uma biblioteca para deixar mais espaço ainda, chegar a 125, por exemplo. Depois tem atendimento médico, psicológico, advogada, documentação. Ano passado foram mais de 5 mil documentados através da ação da Missão Paz. Aí visitamos famílias, fazemos palestra intercultural, aula de português na Missão Paz em outros bairros da cidade também. No Paris, na Aclimação, agora estamos pensando em Santana. Então estamos distribuindo estes serviços e cursos profissionalizantes. Já são mais de 900 que procuraram cursos desde o início do ano. Nós conversamos no intervalo, eu só citava uma advogada que chegou com os filhos, vindo de um país da África, e numa situação, do ponto de vista emocional e físico, bem fragilizada. Realmente, são aquelas situações que a gente não sabe nem como fazer, como agir. Fragilizada porque é um país em guerra, advogada, então estava defendendo o seu povo,
exercendo a sua profissão, sofreu, podemos dizer, aquela que na África, em alguns países acontece estupro de guerra, então utiliza isso como arma realmente de guerra, e teve que se separar do esposo, vir para cá. Ele ficou lá? Ele ficou lá. Ele ficou lá com outro filho. Então são realmente dramas humanos enormes. Esse é a trajetória dos casos mais complicados. Na primeira recebe o atendimento psicológico, o calor humano aqui, né, da Missão Paz, e depois sim ela vai fazer o curso para poder se colocar no mercado de trabalho. Isso mesmo. Eu diria que além do trabalho psicológico, o que a gente percebe é a beleza das relações humanas, do voluntário, de alguns funcionários, o abraçar, o transmitir força. Tivemos o caso de uma criança cubana que ficou na UTI por 3 semanas. Os funcionários adotaram a outra criança da família. Então, no final de semana, um levava para uma casa, para outra, enquanto os pais estavam na UTI. Então, realmente, pessoas que se dedicam por inteiro para esta causa. Fechando nossa entrevista, muito obrigado. Foi um grande prazer revê-lo. A plataforma de mídia do Observatório Terceiro Setor está à sua disposição para o trabalho que você realiza lá na Missão Paz. Você diria, a população de São Paulo, por que ela deve se integrar nesse trabalho da Missão Paz? Eu diria, não esqueça da sua história. O São Paulo, o Brasil, é resultado de processos migratórios. Não acolher os migrantes recentes é não acolher a própria história. 100 anos atrás, em São Paulo, tinha 11% da população que era imigrante. Hoje não chega a 0,5%. Acolhemos bem, o outro não é uma ameaça, o outro é uma riqueza que vem enriquecer a minha vida com a sua identidade. Novamente, obrigado. Foi um grande prazer te rever. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.